Você alguma vez na sua vida já pensou como é que o sono pode ter afetado a evolução dos animais? Será que os dinossauros dormiam? Como é que os répteis conseguem dormir? Você já ouviu falar daquela lenda do dragão que dorme com um olho só? Será que isso tem algum fundamento? Será que existe alguma realidade por trás dessa história? O que a nossa inteligência tem a ver com uma boa noite de sono? Vamos conferir todos esses temas aqui neste vídeo de hoje. E já deixa o like para você não se esquecer depois. E caso você ainda não seja inscrito aqui no nosso canal, se inscreva para estar sempre recebendo mais vídeos como esse, que saem todas segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal. E nós vamos trazer vários vídeos dessa temática aqui para o canal sobre os sonhos. Nós vamos abordar os pesadelos, porque os sonâmbulos, o que acontece no cérebro dos sonâmbulos. Nós vamos falar o que as crianças sonham e vários outros temas. Por isso, não se esqueça de se inscrever para não perder esses temas quando eles saírem e de ativar o sininho para receber as notificações de cada um desses vídeos que saem. Os peixes e os anfíbios existentes atualmente, eles ficam bem longe do que nós podemos chamar de um sono adequado, ou essa nossa ideia que nós temos do que é descansar adequadamente num sono. Eles exibem períodos de descanso que ocorre sempre que é permitido a eles por uma falta de alguma ameaça ambiental, de alguma possível predação ou qualquer outro aspecto negativo sobre eles. A função primária desse descanso dos peixes e dos répteis é a conservação da energia daquele organismo que ele obteve através dos alimentos e também da reposição dos metabólitos, que são aquilo que o organismo produz através da nossa alimentação, né? Com muitas poucas exceções, todos os animais exibem algum tipo de repouso, de descanso, que alterna com períodos em que ele está ativo, que ele está acordado. Enquanto que o repouso ele é algo imprevisível e ele vai ser determinado principalmente por algum fator externo, que haja tranquilidade, que haja algum momento de descanso para aquele organismo, o sono ele é um estado que é endógeno, ou seja, que é de dentro do organismo e é caracterizado por uma profunda quiescência, que é esse profundo estado de torpor, de que a pessoa está totalmente desconectada do ambiente externo, né? E é estritamente regulado pelos mecanismos circadianos, que são o nosso relógio biológico, que é ajustado de acordo com as variações da luz ambiente. Todas as espécies existentes de répteis, de aves e de mamíferos que foram investigadas até o momento, elas exibem um estado periódico de inatividade e desligamento do sistema sensório-motor, que é o nosso sistema dos sentidos e do nosso sistema que envolve a nossa locomoção. Isso tudo é desligado de modo generalizado em um estado que é chamado de sono de ondas lentas. Pelo padrão de ocorrência desse sono de ondas lentas em nós vertebrados mais superiores, os mamíferos, as aves, é provável que o sono de ondas lentas tenha começado a evoluir, tenha começado a surgir lá no período carbonífero, há cerca de 360 milhões de anos atrás. E acabou testemunhando junto nesse processo a nossa saída da água em direção às terras secas. Olhem só para vocês verem, o sono já está nos acompanhando há muitos e muitos milhares de anos. É interessante considerar aqui o tipo de pressão ecológica que pode ter impulsionado a evolução desse sono de ondas lentas, que não é tão comum em peixes, né? Os peixes, eles habitam um meio aquático que lhes permite depender fortemente da sua eletrocepção, que é a capacidade que eles têm de perceber cargas elétricas na água, a magnetocepção, que é a capacidade de perceber os campos magnéticos da Terra, e do olfato, para que eles possam conseguir sobreviver adequadamente na água. A conquista de um novo ambiente, de um ambiente terrestre, exigiu uma mudança muito drástica
do ambiente sensorial dos vertebrados. Eles precisavam se ajustar ao ambiente terrestre, porque a água ela é um fácil condutor elétrico, ela facilita a percepção das ondas magnéticas. Então, esses vertebrados que vieram para a Terra, eles precisavam de estabelecer novos sentidos, e nós dependemos, nós vertebrados terrestres, fortemente das informações visuais e auditivas para sobreviver. É justo supor que a ausência de luz durante a noite pode ter forçado os primeiros répteis a se esconderem dos predadores em tocas, cavernas ou então em ninhos. E isso foi uma forte restrição para que o sono pudesse se desenvolver. Então pudesse estabelecer o sono de ondas lentas nesses primeiros répteis. Porque se ele ficasse lá escondido, intocado lá na toca, sem fazer nada, o que ele ia fazer naquele momento? E quão relevante pode ter sido essa primeira etapa do processo evolutivo? Embora o sono de ondas lentas mais do que preencha as funções mais básicas de repouso, que estão relacionados a essa conservação da energia que nós adquirimos enquanto estávamos acordados, e também desse equilíbrio metabólico que nós temos no nosso corpo, esse sono ele também traz uma nova função biológica, que traz um imenso impacto comportamental, que é o aprendizado. Durante o sono de ondas lentas, os padrões de vigília, né, que é esses padrões relacionados ao como o nosso cérebro funciona quando nós estamos acordados, esse padrão neuronal ele reverbera em várias áreas do prosencéfalo, que é essa parte amarela que vocês estão vendo na imagem, especialmente o hipocampo, essa estruturinha vermelha, e o neocórtex, que é essas estruturas das dobras do prosencéfalo, que nós já falamos um pouco sobre a questão do córtex cerebral em outros vídeos aqui do canal, especialmente sobre a influência do gene que nos tornou humanos, né, do gene gay que influenciou o nosso comportamento, que eu falo um pouquinho sobre essa questão do neocórtex e em vários outros vídeos que eu vou deixar linkados aqui nos cards para vocês conferirem. Essa expansão dessas ondas lentas nessas áreas do cérebro, provavelmente elas são um reflexo da ausência da interferência dos sentidos, porque quando os nossos sentidos estão ativos, quando nós estamos acordados, essas ondas lentas não podem se manifestar. Essa reverberação que ocorre no cérebro enquanto nós estamos no sono de ondas lentas, ela foi idealizada, né, proposta para amplificar e também consolidar as nossas memórias por meio de um mecanismo dependente de cálcio. Quando nós focamos a atividade cerebral endógena, né, que é referente ao que acontece dentro do corpo, em redes neuronais recentes, que são essas memórias que nós estabelecemos ao longo do dia enquanto nós estávamos acordados, o sono de ondas lentas aumenta o contraste entre aquilo que vai ser lembrado e aquilo que não vai ser lembrado, amplificando de modo efetivo as memórias no nosso cérebro, porque nós não lembramos de todas as nossas memórias, elas são selecionadas. E o sono de ondas lentas tem um papel muito importante nesse processo. Enquanto o corpo descansa e economiza energia, o sono de ondas lentas promove o aprendizado por repetição. É concebível que a função cognitiva do sono de ondas lentas tenha evoluído como um mero epifenômeno, ou seja, como um produto acidental da adaptação a uma acentuada regulação circadiana, que é essa regulação dependente da luz, de dia, noite, para nos fazer dormir, relacionadas ao nosso comportamento de repouso, que é necessário para conservar energia e tudo mais, que vai dar origem a esse processo de aprendizagem. Ainda assim, pode ser tentador especular que a evolução dos primeiros répteis de um estado cerebral capaz de aumentar a consolidação da memória também tenha desempenhado um papel muito significativo na rápida expansão evolutiva dos répteis que aconteceu durante o período Permiano. O período Permiano que aconteceu em 276 milhões de anos atrás até 248 milhões de anos. E depois levou ao período Mesozoico de 248 milhões de anos até 65 milhões de anos atrás, quando os dinossauros foram extintos, né? Que é esse período Mesozoico, é a idade da supremacia réptil.
E como é que se deu essa evolução desse sono, do outro tipo de sono, que é o chamado sono REM? Embora os répteis ancestrais eles tenham desenvolvido um sono adequado para aquelas situações, que é isso que nós descrevemos anteriormente, o sono de ondas lentas, os répteis modernos eles dormem menos do que a maioria dos mamíferos. E ainda mais notável é que a maioria dos répteis carece do sono de movimentos rápidos dos olhos, o famoso sono REM. O sono REM, ele é um estado onipresente, ou seja, ele está presente em todos os pássaros e mamíferos. E ele é caracterizado pelo fechamento dos olhos, o aumento da atividade cerebral e a ausência total de movimentos dos músculos, exceto por ocasionais movimentos de contrações musculares. Por isso que a gente não se move durante o sono. E por que é que os répteis não desenvolveram o sono REM igual nós mamíferos e as aves? Uma possível chave pode ser encontrada na ordem temporal dos dois tipos de estados do sono e também a suscetibilidade dos animais, das aves e de nós mamíferos, ao medo. Em circunstâncias normais, tanto homens quanto camundongos, o sono REM ele só pode seguir logo depois daquele animal ter passado pelo sono de ondas lentas. E nunca o oposto. Nunca um animal passa pelo sono REM e depois pelo sono de ondas lentas. E além disso, o sono REM ele só pode acontecer após uma boa quantidade de sono de ondas lentas ter acontecido. É importante notar que os ratos que são expostos a um condicionamento de medo, né, que eles são treinados, expostos a muitas situações que causam neles um medo extremo, eles têm uma forte supressão do sono REM, mas eles não têm uma supressão do sono de ondas lentas. O aparecimento dos dinossauros predadores, cada vez mais implacáveis, maiores e uma ameaça cada vez maior no período Mesozoico, certamente tornou a vida na terra firme muito ameaçadora e os animais estavam muito submetidos ao medo, especialmente para os pequenos mamíferos, que eram pequeninos animais naquele momento, né? Será que a predação ela poderia ter impedido os ancestrais dos répteis modernos de dormirem bem e de conseguirem sonhar, ter o sono REM? Talvez aquele velho mito de que o dragão que dorme com o olho aberto, ele pode ter algum fundamento comportamental e evolutivo, né? Justamente nesse fato de que alguns répteis eles apresentam o que é chamado de sono uniemisférico. E o que seria esse sono uniemisférico? Isso é caracterizado por quando apenas um hemisfério do cérebro daquele animal está dormindo, enquanto que o outro está em vigília. Isso acontece nas aves de voo migratório, que elas conseguem dormir enquanto voam. Metade do cérebro está em vigília e metade está no processo de sono. E esse processo de uniemisférico é muito caracterizado associado à predação. Aqueles animais que sofrem um forte risco de serem predados, aqueles animais, répteis e aves, mamíferos não fazem isso. É associado a essa forte pressão de serem predados. Então eles precisam estar atentos ao que acontece no ambiente ao redor deles. Mas será que a vantagem cognitiva fornecida pelo sono de ondas lentas dos répteis, desses répteis da época dos dinossauros, será que isso excedeu em muito a necessidade de mais inteligência animal nesse ambiente do Mesozoico, que era um ambiente rico, estável, que poderia ser considerado um vasto Éden, povoado por invertebrados ricos em proteínas e, naquele momento, relativamente inofensivos e uma abundante vegetação comestível? É uma possibilidade, né? O fato é que os répteis eles não tiveram que ser mais espertos do que ninguém por mais de 200 milhões de anos. Os dinossauros estavam lá no topo. Basta você assistir o filme do Jurassic Park que você vai entender. Brinks, né? Que não condiz muito com a realidade, aquele comportamento lá dos Velociraptors. Quer dizer, como é que a gente vai saber do possível comportamento, né? Só pequenas inferências, visto que só tem os ossos. Né? Se o mais poderoso e inteligente dos grandes predadores desse período jurássico
eles evoluíram para um estado de sono REM, isso é um mistério, porque nós não tem como saber, né? Não tem nenhum dinossauro aí vivo para a gente investigar. Mas nós sabemos, no entanto, que a extinção em massa que aconteceu no final do período Cretáceo, que foi lá a extinção dos dinossauros, há 65 milhões de anos atrás, permitiu a expansão rápida, né, dos pássaros e dos mamíferos, que são vertebrados de sangue quente e que são caracterizados por possuírem o sono REM e uma capacidade superior de aprendizagem. Uma ligação entre essas características é sugerida pelo fato de que o sono REM ele regula positivamente um gene que é chamado de ZIF268. Esse gene ele está relacionado ao aprendizado, capaz de desencadear fortes conexões sinápticas do cérebro, que essas conexões são dependentes da experiência que aquele indivíduo teve, ou seja, é a base do aprendizado que nós temos. A expressão desse gene ZIF268 é regulada positivamente durante o sono REM, e ela é regulada negativamente durante o sono de ondas lentas. De modo que uma única noite de sono, ela acaba testemunhando vários ciclos em que alternam, né, entre o sono de ondas lentas e o sono REM, em que esse gene é ativo e desativado. Ao ocorrer durante o sono REM, na ausência da interferência sensorial, né, dos nossos sentidos do nosso corpo, essa regulação positiva desse gene, ela aumenta a durabilidade das memórias que já estão sendo amplificadas no sono de ondas lentas. E mais importante ainda, a propagação dessas mudanças sinápticas que ocorrem no cérebro através desses ciclos de sono em que alternam entre os sonos de ondas lentas e o sono REM, pode aumentar muito o alcance e também a força das memórias daquele indivíduo ao longo do tempo. Porque nem todos os animais têm uma memória longa, né? Nós, humanos, temos uma memória excepcionalmente longa e o nosso tipo de sono interfere muito nesse nosso padrão de memória. Embora um único ciclo envolvendo ambas as fases do sono REM e do sono de ondas lentas já seja suficiente para consolidar algumas memórias de curto prazo, é preciso uma repetição de vários ciclos durante a noite para que aconteça transformações profundas na nossa memória, que vai se propagar por todo o nosso cérebro e vai fazer com que nós lembremos essa memória para o resto da nossa vida. Nós podemos perceber, ao olhar para a história evolutiva do sono, que ele foi fundamental para consolidar a nossa memória, nosso padrão de aprendizado e também para expandir as nossas habilidades cognitivas tão necessárias para nos tornar humanos. Nesse vídeo nós exploramos um pouco do sono e nos nossos próximos vídeos nós vamos falar sobre os sonhos e também sobre a função dos sonhos, algumas explicações para isso. Por isso, se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que gostam de dinossauros também, que gostam dessas curiosidades sobre como é que é tão curioso, né, saber como que o sono influenciou tão fortemente na nossa evolução. Isso é bastante interessante e compartilhe com essas pessoas que você acha que vão gostar desse assunto. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!